Fala galera que acompanha o trabalho do 676 Clube, aqui é Fernando Alves, presidente, e hoje na nossa série Curiosidades sobre o Pala nós falaremos sobre faróis. Isso mesmo, turma. Na verdade, hoje o conteúdo vai ser um pouco mais técnico, tá? Desde já eu vou aí me desculpando com vocês caso o vídeo fique um pouco extenso, mas é um tema bastante amplo, tá? Isso surgiu de uma discussão que nós tivemos no nosso grupo de associados do 676 Clube essa semana e eu resolvi trazer um pouco de conhecimento a respeito de faróis, tá? Então hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre faróis, não somente falando de Opala, mas também esse conhecimento pode ser abrangido, né, em todos os carros, tá? É um tema que é útil e pode ser aplicado em qualquer veículo, em qualquer marca. Lógico que a gente vai falar algumas particularidades a respeito do Opala, mas esse conhecimento que hoje eu quero trazer para você se aplica a qualquer automóvel, tá bom? Então desde já vai garantindo aí, por favor, o like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Quero agradecer aí, nós chegamos ao número de 220 inscritos. Muito obrigado a você que está acompanhando o nosso trabalho, o nosso material, que está divulgando, compartilhando, deixando seu like. E por favor, tá? Eu vou pedir algo até bacana aí para vocês. Se vocês estiverem gostando do conteúdo, se por exemplo vocês preferirem um conteúdo um pouco mais técnico como esse que eu vou trazer hoje, deixa nos comentários, tá bom? Se isso está agradável ou não, porque a gente passa a buscar um pouco mais de informação ou a ocupar um pouco mais, né, o tempo do vídeo com mais informações para vocês, tá bom? Afinal de contas, isso aqui é feito para vocês, tá? Bom, turma, vamos lá então. Os faróis. Faróis são os órgãos, os componentes responsáveis por garantir a iluminação e a sinalização dianteira do veículo, tá? Principalmente em situações de pouca luminosidade, como é o caso, né, de dirigir ao entardecer ou ao anoitecer. Ele também tem o propósito de sinalização, principalmente quando a gente fala da luz diurna, né? Ou seja, falando de veículos antigos, o uso obrigatório dos faróis baixos durante o tráfego, né, durante o dia, como nós temos aí estipulado há alguns anos pelo nosso Código de Trânsito Brasileiro. E falando dos DRLs, que são as luzes diurnas, né? Onde nós temos os veículos modernos, geralmente um filete de LEDs, ou então pode ser até em lâmpada mesmo, que fica aceso 100% do tempo enquanto o motor está em funcionamento, tá? Mas falando do Opala, ele tem esses dois propósitos aí, beleza? Bom, turma, nós falaremos a respeito de cuidados de manutenção, os cuidados que você tem que ter para ter um bom funcionamento dos faróis do seu carro, tá? Por incrível que pareça, eu percebo que esse é um sistema extremamente negligenciado pelo brasileiro. É muito comum você ver, cara, carro trafegando com lâmpada queimada, farol desregulado, um farol iluminando mais do que o outro. Enfim, é algo que, de uma maneira geral, o brasileiro não leva a sério. E eu gostaria de, com essas informações, fazer você refletir um pouco, pensar um pouquinho. Refletir em farol, olha aí a, né, coincidência. Você refletir um pouquinho e aplicar certos cuidados no sistema de iluminação do teu carro, certamente vai garantir a sua segurança e a segurança de todos os demais envolvidos no trânsito, tá bom, turma? Bom, vamos lá. Eu vou dividir esses vídeos em algumas partes, nós vamos assistir agora um clipe onde eu vou mostrar para vocês os principais tipos de faróis aplicados na linha Opala, tá bom? E nós vamos voltar aqui para a oficina porque hoje o conteúdo principal é aqui na oficina. Beleza, turma? Bora pro vídeo então. Vamos lá. Como nós vimos há pouco, os tipos de faróis empregados ao longo do tempo, né, os tipos e desenhos, eu vou utilizar esse conjunto aqui do 9192 para poder trazer para vocês mais algumas informações. Bom, o que a gente tem de cara aqui observando a lente do nosso farol? Logomarca do fabricante, né, o famoso Czinho aqui da CBE, e também o nome, né, a logomarca expressa aqui com o país de produção, Brasil.
Nós temos aqui o desenho, né, que a gente chama de lente complexa, ou seja, a famosa lente canelada. E nós vamos falar um pouquinho do propósito dessas linhas daqui a pouco, tá? O porquê que elas existem nesses faróis. O material é o vidro, tá? Nós temos aqui também, ó, a inscrição biiodo, que era um apelido dado para os faróis de halogênio, né? Que é o gás presente no interior das lâmpadas, eu já vou falar também a respeito. E aqui nós temos, né, o farol auxiliar, que no caso do Opala é farol de neblina, tá? E eu vou explicar já já também as diferenças de um farol de neblina para um farol de milha e o porquê desse desenho todo canelado na região aqui da lente do farol de neblina, tá bom? Vamos lá então. No vídeo anterior, aqui olhando pela face interna do cofre do motor, nós temos os pontos de regulagem do farol aqui, né, no caso do Opala 9192, tá? Melhor dizendo, farol de 88 a 92, já que é o mesmo. Notem aqui no canto inferior direito, aquele parafuso plástico amarelinho ali, ele é o parafuso de regulagem de altura do farol baixo e alto, tá? Nesse parafuso aqui nós temos a regulagem horizontal do farol, tá? E naquele terceiro parafuso ali nós temos a regulagem da altura do farol de neblina, tá? Ou seja, nós temos 3 pontos de regulagem. É importante dizer que essa regulagem não pode ser feita de forma aleatória, ou seja, simplesmente você achar que a altura está boa e ok. Existe um equipamento próprio para essa regulagem que as oficinas possuem, tá? O nome desse equipamento chama-se reguloscópio. Ele serve exatamente para fazer a regulagem precisa e correta da altura dos faróis, tanto faróis baixos e altos, quanto também os faróis de neblina, ok? O principal indício de que algo não vai bem com os faróis está na precisão do foco, né, na linha de foco, tanto da luz alta quanto da luz baixa. Isso também se aplica à luz de neblina, tá? Quanto também à intensidade da luz projetada, ok? Para a gente ter um parâmetro bacana, eu resolvi utilizar um veículo novo que eu tenho, um Peugeot 208, e eu vou mostrar para vocês aqui como é preciso, como a gente consegue ver de forma clara quando um farol está bem montado e quando ele está bem regulado, no que se refere à precisão da linha, né, do feixe de luz, tá? Primeiramente nós vamos ver aqui os faróis baixos, tá? Percebam que há uma linha precisa nos dois faróis. Essa linha ela tem essa inclinação nas extremidades. Isso você percebe em todo farol de veículo produzido no Brasil, tá? Para quem não sabe, o facho de luz por lei entre os faróis direito e esquerdo são diferentes, tá? A gente tem no Brasil o que a gente chama de faróis assimétricos. Por quê, turma? Pelo fato do nosso país, a grande parte da sinalização das placas, enfim, de velocidade e tal, estarem na margem direita da via, o farol direito tem por obrigação iluminar um campo maior na banda direita da pista do que o farol esquerdo. Então, os fachos dos dois, apesar da gente, né, acreditar serem iguais, são diferentes, porque o farol do lado direito ele é projetado para iluminar mais o lado direito da pista, ok? Percebam, né, essa linha ascendente aqui, ó, no canto direito do facho de luz. Porém, é um facho preciso, tem uma linha. O que é comum a gente ver, turma? Eu vou explicar para vocês o que pode gerar esse tipo de situação. A gente vê muito carro que não tem essa precisão, não tem esse facho. A luz ela é projetada de forma borrada, né? É aquele borrão de luz sem qualquer precisão. Ofusca quem vem no sentido contrário. E não ilumina nada para quem está dirigindo o carro que está usando esse tipo de farol, né? Aliás, um farol nessa situação, melhor dizendo. E nós vamos pontuar daqui a pouco o que você pode fazer para corrigir essa questão, tá? Eu vou mostrar para vocês agora o facho alto, que no caso aqui é o sem farol de dupla parábola, né? Nós temos aí duas lâmpadas dedicadas apenas para os faróis altos, então a gente vê esse feixe de luz maior, ok? E agora eu vou mostrar para vocês os faróis de neblina, tá? Eu vou até apagar o farol baixo para você enxergar melhor. Note que ele tem um foco inferior, tem uma linha, porém projetada para as extremidades da pista. Essa é a grande característica aí das luzes de neblina, tá? Você tem uma iluminação auxiliar que ilumina exatamente os cantos da pista. E eu vou acender junto aqui com o farol baixo
para que você enxergue, né, a linha ali dos faróis de neblina e as linhas dos faróis baixos. Beleza, turma? Aqui nós temos as principais características ligadas aí ao feixe de luz do farol. Agora uma curiosidade que eu vou trazer para vocês, coisa que existe nos carros modernos, é a luz diurna, tá? Então vou mostrar aqui para vocês enxerguem. Ainda usando aqui o 208 como parâmetro, consegue observar essa guia de luz aqui, ó, tá? Nos veículos com DLR você tem essa guia de luz com uma intensidade mais forte. No caso aqui desse Peugeot 208, se ele possuísse o DLR, além dessa guia de luz, você teria uma segunda guia aqui em cima, ó, nesse espacinho, tá vendo? Que dá mais intensidade ainda. No caso desse carro, essa guia de luz de LED está fazendo a função de lanterna. Mas só para vocês entenderem, tá? Que veículos modernos, quando possuem DLR em LED, você geralmente tem um filete de luz desse com uma intensidade mais alta, justamente para que você possa ver, né, o veículo à distância, mesmo num dia ensolarado, tá bom? Entrando no âmbito mais técnico dos faróis, nós vamos falar um pouquinho sobre as lâmpadas, tá? Aqui eu trouxe três tipos de lâmpadas, perfeito, para que a gente possa bater um papo a respeito delas. No farol baixo e alto do Opala, a gente utiliza uma única lâmpada, tá? Que é a lâmpada H4. Eu vou acionar a lanterna aqui para que vocês percebam que ela possui 2 filamentos, tá? Ó, eu vou tentar até colocar aqui de uma maneira um pouco mais precisa, legal, ó. Notem que ela tem 2 filamentos, tá? Um filamento para o farol baixo, que é justamente esse filamento que é protegido com essa pequena chapinha, tá vendo? E o filamento do farol alto, que é esse outro filamento que tá aqui atrás, beleza? Bom, turma, um ponto técnico, algo que eu quero comentar com vocês a respeito dessas lâmpadas aqui, tá? Percebam, eu sei que talvez não fique tão claro, mas observem que o filamento do farol baixo, que é justamente esse daqui, né, que está protegido pela chapinha, ele já está começando a ficar um pouco oxidado, um pouquinho enferrujado. Por quê, turma? Esse filamento está em vias de queimar, tá bom? Esse filamento ele é composto de tungstênio e o que a gente tem aqui dentro como um gás nobre para manter o funcionamento da lâmpada é o halogênio, tá? Por isso que se chama lâmpada H, tá? Ó, observem que tem até uma inscriçãozinha aqui, ó. Vou tentar focar. Aqui, ó, H4, tá vendo? Ali, ó, Bilux, H4 Brasil, Ozan. Porque é o tipo de lâmpada, tá? Então nós temos o gás halogênio aqui dentro do bulbo da lâmpada, perfeito? E nós temos essa bifunção, farol baixo e farol alto. Então, turma, aqui essa lâmpada já é uma lâmpada desgastada, tá? E eu recomendo a vocês que sempre que vocês tiverem lâmpadas, principalmente lâmpada de farol, com esse nível de desgaste, que você observa que o filamento dela já está oxidado, sempre troque aos pares, nunca troque uma lâmpada só. Por quê, turma? Circuito de luz aí trabalha casado, tá? Geralmente você tem um relé para farol baixo, um relé para farol alto, um relé para farol de neblina. E o que acontece? Uma lâmpada nada mais é do que uma resistência, tá? A resistência do filamento é que faz ela acender. E naturalmente, por ser uma resistência, conforme você tem o envelhecimento dessa resistência, a corrente elétrica no circuito é desequilibrada. Então, quando você tem, por exemplo, uma situação onde você tem no mesmo carro uma lâmpada nova e uma lâmpada velha, a resistência desse circuito vai estar totalmente alterada. Por quê? A lâmpada velha vai ter uma resistência maior do que a lâmpada nova. Então a chance de em pouco tempo a lâmpada que você não trocou queimar é muito grande. Então sempre recomendo que quando você substituir lâmpadas de farol ou lâmpadas em geral no seu veículo, principalmente de iluminação ou sinalização, você sempre troque aos pares, tá bom? Outra coisa, turma, que é importante saber. Lâmpadas envelhecem naturalmente, tá? Geralmente, a cada ano, uma lâmpada de halogênio como essa daqui perde cerca de 10% da sua capacidade de luminescência. Então, mesmo um carro que você de repente não usa, que você roda pouco, é um carro que vai ter envelhecimento das lâmpadas sim, tá bom? Um outro ponto, turma, que eu gostaria de falar com vocês, até com base no
no que eu comentei agora há pouco, tá? A respeito daquele borrão de luz, né? Que muitas vezes a gente vê que são os faróis sem foco, sem precisão. Turma, acredite ou não, a maioria dos casos está na montagem da lâmpada em relação ao refletor. É por isso que essa lâmpada possui essas 3 garras, e note que a garra superior ela é um pouco mais espessa do que as outras, tá? Justamente porque para garantir a correta montagem no globo óptico do farol. E muita gente ainda consegue errar. Se você pega um carro mais velho, nós vamos ver daqui a pouco, às vezes a trava de fixação está quebrada, então essa lâmpada fica mal encaixada, fica fora de posição, você vai ter problemas na reflexão da luz. Você vai ter um farol que não é preciso, que não vai iluminar nada, ou que vai iluminar tudo de forma aleatória. Certo? Gente, outra coisa também, lâmpadas, utilizem sempre lâmpadas de qualidade, tá? Por quê, Fernando? Simples. Se às vezes você adquire uma lâmpada de origem duvidosa, essas lâmpadas muito baratas da China, por incrível que pareça, já peguei lâmpada onde a posição, tá, desse filamento estava invertida. Note que até a posição desses filamentos é estratégica, ó. Se eu for fazer um comparativo, eles estão alinhados aqui, ó, com a chapa superior, tá vendo? Eles estão em linha com essa chapa. Eu já peguei a situação de estar girado 45 graus, 90 graus, e a lâmpada do farol ser chinesa, né? Ser de origem duvidosa. Então, tome esse cuidado, adquiram de marcas de qualidade, tá? Nós temos no mercado aí Osram, Philips, Hella, GE, nós temos marcas de boa qualidade, então se atentem sempre que você for comprar lâmpada muito barata, desconfie, ou melhor dizendo, não compre, tá? Bom, essa daqui então, farol baixo e alto do Opala, tá? Essa lâmpada redondinha aqui que a gente chama de 67 é a lâmpada da lanterna, tá? Ela serve tanto para lanterna dianteira quanto para iluminação ali do cofre do motor e também iluminação do porta-malas, ok? Perceba que ela é daquele soquete um pouco mais antigo, né? De roscar, tá? E aqui, turma, nós temos 2 lâmpadas do tipo H1. Por que eu estou mostrando elas? Elas não se aplicam ao Opala, mas elas são muito parecidas com as lâmpadas H3 aplicadas nos faróis de neblina. Como eu não tenho lâmpada H3 aqui para mostrar para vocês, eu resolvi pegar essas 2 H1 e explicar que a diferença delas para H3 é apenas o desenho do bulbo, que na H3 é um pouco mais redondo, e a presença de um rabicho, um chicotinho que é o positivo da lâmpada soldado aqui no terminal. Tá bom, turma? Então eu resolvi ilustrar um pouquinho aqui através dessas lâmpadas. Agora nós vamos lá ver um farol desmontado. Eu fiz questão de mostrar para vocês, para a gente falar sobre alguns aspectos técnicos do farol, tá bom? Vamos lá. Os faróis, tá? Eu vou inclusive utilizar um farol que eu tenho aqui de Monza, Tubarão, já desmontado, para que a gente faça alguns comparativos visuais e técnicos, para que vocês entendam um pouco mais a diferença aí entre os faróis, tá? Bom, turma, lembra que eu falei para vocês, alguns minutos atrás, que esse globo óptico aqui, ó, ele é responsável pela neblina? Por que, turma? Nós vamos observar aqui agora, tá? Observe aqui nessa lente que eu estou mostrando para vocês, que pertence ao Monza, tá? Que o canelado dessa região aqui, praticamente liso em relação a essa, você praticamente não tem linhas aqui, ó, né? Que direcionam a luz. O que acontece, turma? No farol do Monza, essa luz auxiliar que existe também tem a função de milha, ou seja, você tem a projeção de luz num facho muito reto e muito projetado para frente, né? É uma luz que tem um longo alcance. Tanto é que ele é acionado apenas em conjunto com o farol alto, até por uma questão de lei. Então o que ocorre? Nessa configuração você precisa ter uma projeção máxima de luz, sem direcionamento. Então note que o canelado que existe aqui nesse globo é praticamente estético, enquanto o que tem no Opala é extremamente complexo, tem muitas linhas. Por quê? No Opala nós temos a função de neblina, ou seja, essa luz não é projetada para frente, ela é projetada para baixo e para os lados, justamente para ser um auxiliar, né, em condições adversas de tempo. Para quem não sabe, em situações de neblina, quanto mais luz você projetar para baixo, mais você enxerga. Por quê? A neblina ela se forma a cerca de 30 a 40 centímetros do chão.
Então, quanto melhor você iluminar o solo à frente do carro, mais você vai enxergar. Se você, por exemplo, utiliza um farol de milha na neblina, ele vai formar um clarão de luz e você não vai enxergar nada. Por quê? A neblina nada mais é do que água, né, condensada suspensa. Então ela vai atuar como um espelho. Ela vai refletir aquela luz contra você. Ao invés de você enxergar, você vai piorar a sua condição de visão, tá? Bom, turma, eu quero que vocês notem também aqui na lente do Monza, ó, como eu comentei, nós temos aqui, ó, H4, né? Que foi exatamente o que eu comentei com vocês, ó, que é o tipo de lâmpada utilizado aí no farol, tá? E observem o desenho complexo aqui, ó. Ele tem os mesmos riscos presentes lá no farol do Opala. Inclusive, eu vou até mostrar para vocês, ó, que eles são feitos aqui na forma do vidro, ó. Eu tô raspando a unha. Ele faz barulho, tá vendo? Porque ela é, digamos assim, presente na própria forma do vidro do farol, tá? Então, esses canelados têm a função de direcionar a luz, tá? Perceba como eles são parecidos entre o farol do Opala e do Monza, porque há linhas responsáveis pela luz baixa e há linhas responsáveis pela luz alta. Beleza, turma?